Hoje eu quero falar sobre a chama que nos move. E a chama que nos move, ela é um escândalo. A chama que nos envolve, a chama que nos ativa, a chama que nos envolve, ela é um escândalo. Bom, você precisa entender que há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, o ser humano, ele caiu diante de uma árvore no jardim do Éden. Mas também depois de milhares de anos atrás, em um jardim chamado Getsemane, o homem foi redimido por causa da obediência de Cristo ao abraçar a cruz. Então essa chama que nos move, ela é escandalosa, ela é loucura, ela é de difícil entendimento, porque de forma natural você não compreende aquilo que o Senhor já fez pela humanidade. Então, aos olhos naturais, nós sempre estamos querendo mais, mas aquilo que nós queremos já foi feito para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos, nós compreendemos que antes de haja luz, antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja uma cruz. Por isso que em Apocalipse capítulo 13 nós vamos observar que a Bíblia diz que ele, quem? Jesus Cristo, ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas serem formadas, criadas, já havia um plano redentivo para toda a humanidade. Se você está aqui hoje, é porque esse plano te alcançou e ele vai alcançar toda a sua família. Uau, você pode aplaudir Jesus? Bom, mas quando a gente olha também para pós-Getsemane, depois do Getsemane, depois que Cristo, ele, abraça a cruz, nós vemos que após a sua ressurreição, e eu vou falar nisso daqui a pouco, mas eu quero que você entenda que de lá para cá, o evangelho de Cristo, ele foi difundido no mundo, e o que nós vemos é que ano após ano, conta-se a história de discípulos, tanto homens como mulheres, que assumiram um papel radical pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, pela causa do reino. Então existe algo que nos move, porque da mesma forma que os nossos antepassados, da mesma forma que os nossos pais da fé foram movidos por essa chama está queimando hoje em nossos corações. Essa chama está acesa. Essa chama está, embrasando o nosso coração para continuarmos um legado. Você compreende, sim ou não? Mas quando a gente olha para isso, nós não conseguimos entender como que homens e mulheres se desgastam pela causa de Cristo. Então quando a gente olha, biblicamente falando, espiritualmente falando, nós vemos uma chama, nós vemos um fogo, nós vemos uma paixão, nós vemos uma devoção sobre nós, sobre os cristãos. E isso os leva a viver uma vida responsável, missional, para a glória de Deus. Essa é uma das nossas missões: convergir, elevar, devolver tudo para Ele, porque tudo veio dele e tudo volta para Ele. Bom, e talvez você possa perguntar, pastor, mas qual é o combustível que move? Qual é a chama que move? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo
1, versículo 23. Vamos ver qual é a chama que nos move. Vamos ver qual é o fogo que está queimando em nossos corações, que nos ativa. 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos, vamos lá, mas nós pregamos a Cristo, peraí, a Cristo, que é um escândalo para os judeus, e é loucura para os gregos. Qual é a mensagem de uma igreja cristocêntrica? Cristo crucificado. E aqui há um escândalo, aqui há uma loucura. Por que é escândalo para os judeus, pastor? Deixa o texto. Por que é escândalo para os judeus? Porque os judeus eram amantes da religiosidade. E agora, diante dos seus olhos, está o Messias prometido, caminhando fixamente para a cruz. Então isso é uma loucura. Isso é um escândalo. E os judeus não compreendem. Porque foi predito que aquele homem chamado Emanuel, ele era o Deus conosco. E agora esse Deus encarnado, a cada dia que caminha, ele caminha atraído por um propósito maior. Ele caminha por um propósito eterno. Então nada, nenhuma atração, nenhuma distração, sabe, conseguiu desviar o foco de Cristo. Você compreende? Sabe por que é um escândalo? Porque para os judeus religiosos, o homem que está pendurado no madeiro é um homem que demonstra vulnerabilidade. Para os judeus religiosos, a cena do madeiro não retrata um Deus. Porque nas suas ideologias, porque nos seus estudos, eles viam um Deus indestrutível. Eles viam um Deus invencível. Mas agora, diante dos olhos dos judeus, está um homem pendurado no madeiro. E já fora dito que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, quando eles olham para o madeiro, está um homem maldito, um homem desfigurado, um homem que comprova o que o profeta Isaías escreveu em Isaías 53. E olhando nós para ele, não o desejávamos, pois o seu semblante não era belo. Sabe o que Isaías está dizendo? O semblante dele é um semblante de um homem miserável, de um homem fragilizado, de um homem que recebe, além dos açoites romanos, a zombaria dos religiosos. Então, quando a gente olha para esse cenário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota, nós nos deparamos com uma cena triste, uma cena que não é tão atrativa, porque era costume a morte por crucificação, era costume os condenados à cruz antes receber o açoite. Então eram poucas pessoas que gostavam de se assentar no camarote romano para assistir o flagelo, porque era uma cena dolorosa, era uma cena que fazia ranger os dentes, era uma cena que causava repulsa. Mas o homem que está no madeiro, como um cordeiro mudo, ele não abre a sua boca, porque há um propósito maior.
há um propósito eterno. Então, quando a gente olha para a cruz, não podemos temê-la, porque é só depois da cruz que viveremos, de fato, o propósito eterno. Muitos querem fugir da cruz, mas eu corro para ela todo dia. Muitos querem fugir da cruz, mas eu estou indo para ela, porque eu sei que eu verei o meu amado. Mas a cruz que eu me refiro, não é uma cruz problemática que você causou. Porque nós, na nossa infantilidade, olha para mim, a gente pensa que a cruz é uma doença. Na nossa pequenez, a gente pensa que a cruz é um problema. Não. A cruz que eu me refiro é uma vida sacrificial por uma causa maior. A cruz que eu me refiro é sobre um amor que me conquistou quando eu estava em trevas e agora eu caminho na luz. Então não desvalorize a cruz. Então não coloque a cruz de Cristo, sabe? Não faça um paralelo da cruz de Cristo, da cruz que temos que enfrentar, com as cruzes que nós causamos acidentalmente, por questões egoístas, por decisões grotescas. Não faça isso da cruz. Por que a cruz é loucura para os gregos? Porque eles eram amantes da sabedoria. Nós sabemos que dos gregos vieram, sabe, toda a questão de sabedoria, de ciência, de crescimento, sabe, de intelectualidade. E por que a cruz é loucura para os gregos? Porque agora, diante da cruz, eles buscam respostas para o sacrifício de um homem chamado Jesus. Porque até o presente momento, quem ia para a cruz, ia porque merecia, mas aquele homem, ele não merecia. Tentaram, sabe, tirar a cruz de Jesus. Certa vez Pedro disse para ele: não, o senhor não vai para a cruz. E ele disse: para trás de mim, Satanás, eu estou indo em um propósito. Certa vez disseram para ele: ô Messias, Herodes quer te matar. Herodes está preparando uma cilada. Vai dizer àquela raposa que eu continuo a missão. Eu preciso pregar, eu preciso curar, eu preciso libertar. Eu vim para isso. Vão tentar tirar você do propósito, vão tentar facilitar sua jornada, mas quem vive apaixonado não tem medo do percurso, porque ele sabe que ainda que tenha morte, vai ressurgir, vai ressuscitar. Sabe, os gregos, eles não compreendem o amor daquele homem. Os gregos, com toda a filosofia, eles estão agora diante de uma incógnita. Peraí, é verdade que em Israel existe um homem que diz que amou o mundo, que pregava dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, que distribuía a sua paz, que curava os doentes, que amava os pecadores? É verdade? E alguém dizia: é verdade. Mas também é verdade que esse homem, ele caminhava fixado por uma cruz. Então é uma loucura para os gregos. Eles querem a resposta. Por que Jesus foi para a cruz? Por que ele não desistiu desse sacrifício tão dolorido? Sabe, é loucura para os gregos.
Pois toda pessoa sábia, ela quer driblar a morte, ela não quer encarar a morte. É loucura para os gregos, pois todos os dias nós queremos criar um novo remédio, uma nova droga, para que ela prolongue os nossos dias de vida na terra. Mas o Messias, o homem da cruz, ele tem uma mensagem para os seus discípulos: caminhe de cabeça erguida, não tenha medo da cruz, porque ela nunca foi o fim das coisas, ela é o começo, ela é o começo, ela é o começo. Quando nós compreendemos isso, não tememos nada. Quando nós compreendemos isso, nós caminhamos de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você pode aplaudir ele? Sabe, uma coisa nós temos que concordar realmente: na crucificação não há nenhum tipo de beleza. Na crucificação nós não vemos nada de nobreza. Na crucificação o que vemos é um corpo surrado, ferido, sabe, um corpo desgastado, um corpo retalhado pelos açoites, um corpo exausto, porque ele estava carregando o peso dos pecados de toda a humanidade. Não era só o peso da cruz. E haja visto que aquele madeiro não era tão leve como muitos pensam. E ele teve que arrastar aquele madeiro, porque de fato ele sempre amou a cruz. E parece ironia, o Filho de Deus se torna filho de um carpinteiro, e desde novo teve que aprender a trabalhar com o quê? Com madeira. Ele sabia tudo sobre madeira, mas hora nenhuma, nenhum escritor revela uma agonia, um desespero no seu olhar, porque ainda que o seu corpo estivesse todo massacrado, ele estava andando triunfantemente, pois sabia que o propósito estava prestes a cumprir. Quando nós estamos prestes de um troféu, ninguém se lembra das quedas. Quando nós pegamos a prova e vemos a nota que nós tiramos, e ela é uma nota muito boa, você não vai lembrar, você não vai ficar com pesar, você não vai ficar triste pelos dias, pelas horas, pelos meses que você ficou estudando. Então, quanto mais Cristo se aproximava do Calvário, mais ele se alegrava, porque ele sabia que a missão estava prestes a ser concluída. Sabe, a cena da crucificação, ela é uma cena comovente. Ela é uma cena que para nós, ela causa tristeza e alegria ao mesmo tempo. Por isso que nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque na cruz nós vemos uma cena que nos destrói e também nos constrói. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um Deus que nunca morre, morrer. Isso é loucura? Isso é escândalo? Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um homem que por obediência e amor, ele se entrega ao ponto de sangrar e padecer por uma causa, por um propósito. Eu quero ler com vocês João 3,16, por favor. Evangelho de João, capítulo 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito,
para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peraí, a vida eterna está em quem? Em Jesus, filhão. A vida eterna está no nosso Senhor, no homem da cruz. Por que é loucura? Por que é um escândalo? Porque na cruz nós vemos a vida se dobrar à morte. E na cruz nós vemos a morte, sabe, ostentar uma vitória por 3 dias. Mas ao terceiro dia nós vemos a vida triunfar eternamente sobre a morte. A cruz é uma loucura. Então a cruz, ela não pode ser um amuleto da sorte. A cruz não pode ser um simples símbolo do cristianismo. A cruz, ela não pode ser apenas uma tatuagem bonita que você carrega. Mas a cruz tem que ser um ativador para que você viva de forma responsável o cristianismo. Então, quando não compreendemos isso, fazemos da cruz um objeto decorativo da nossa casa ou dos templos religiosos. Cristo crucificado, Ele é a chama que nos atraiu e nos queimou para todo sempre. Nós não precisamos de mais nada. A cruz é suficiente. O ato redentivo é suficiente. A vida de Cristo entregue é suficiente. Se a cruz não te atraiu, não vai ser eu que vou conseguir. Se a cruz não te atraiu, se o sacrifício redentivo do Cordeiro de Deus não atraiu, não mudou a sua mentalidade, não feriu o seu coração, não será uma canção que vai mover você. Não será uma igreja top, não será uma mensagem uau, bombástica, porque a essência de tudo isso é Cristo. Se tirar Ele, não sobra nada. Sabe, a cruz é um escândalo, porque ela reconcilia o homem pecador com o seu Pai, o Criador. Por causa de Cristo, nós fomos reconciliados. O que é reconciliação? Um tratado de paz. Éramos inimigos de Deus. Lá atrás decidimos viver como inimigos, mas o Filho nos reconciliou e hoje nós somos amigos de Deus. Você compreende, sim ou não? Sabe, a cruz é uma loucura, pois a cruz se torna o GPS de volta para casa. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de você se encontrar com Deus. Não existe alternativas para você encontrar com Deus um dia. O missionário Pedro, ele diz que todos os caminhos levam a Deus. Uns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. O único caminho que te leva para a glória eterna é Jesus Cristo. Por isso ele se entrega. Por isso que ele se abstém da sua vida. Por isso que ele se abdica do seu trono. Para que por meio da cruz, a igreja gloriosa pudesse reinar com ele para todo sempre.
sem esse ato, sem esse plano, jamais teríamos chances salvíficas. Sabe, a cruz, ela é uma loucura, porque nela nós vemos um homem desprezado, um homem que é desnecessário, porque todos nós queremos fabricar um Deus ao nosso estilo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, de fato, nós não criaríamos um Deus que encarasse uma cruz. Criaríamos um Deus autossuficiente e ao mesmo tempo um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que realizasse os nossos 3 pedidos. Então, quando nós criamos um Deus ao nosso gosto, ao nosso bel prazer, nós iremos sempre buscá-lo por interesse. Por isso que o Cristo da cruz, ele é desprezado. Por isso que o Cristo da cruz não é mais pregado. Por isso que o Cristo de hoje é um Cristo meio Papai Noel. Um Cristo pronto para presentear todo mundo. Um Cristo que nunca vai ter cruz, porque Ele pagou pelos nossos pecados. E agora nós podemos viver a nossa vida sem responsabilidade. Agora nós podemos viver um cristianismo fraco. Um cristianismo sem sacrifício, um cristianismo sem amor, um cristianismo sem paixão, um cristianismo sem devoção. Então, para muitos amantes desse Cristo natalino, vir à igreja uma vez por mês está bom demais. Ter um momento talvez de leitura no mês está bom demais. Não há algo que os move, porque não há fogo no seu coração, não há paixão no seu interior, só há interesses. Mas o Cristo desprezado e rejeitado na cruz é o Cristo que eu quero amar todos os dias, porque Ele é o único, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei eterno. O Cristo que o mundo rejeita é o Cristo que eu quero para a minha vida. É um Cristo que me ensina. É um Cristo que me discipula. É um Cristo que guia os meus passos. É um Cristo que fundamenta a minha vida. É um Cristo que me mostra o caminho. É um Cristo que sempre abriu o jogo. Nunca escondeu nada. É um Cristo que nos perdoa. Mas é um Cristo também que nos capacita para vivermos longe do pecado. O Cristo que nós amamos não é um Cristo banalizado. Pelo contrário, Ele é um Cristo glorificado. Este é o Deus que nós amamos. O Cristo da cruz. O Cristo que nós confessamos. O Cristo que nós nos rendemos. O Cristo que nós nos entregamos. 1 Coríntios capítulo 1, por favor, versículo 18. Primeira Coríntios capítulo 1, 18. Pois a mensagem da cruz, pois a mensagem de Cristo, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós
Mas para nós que estamos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus que nos aperfeiçoa. A mensagem da cruz é o poder de Deus que nos ativa. A mensagem da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é o fogo que nos queima diariamente. É a mensagem da cruz. Certa vez os discípulos voltaram felizes e Jesus estava vendo eles chegar. E eles davam risada e eles festejavam pelo caminho. E eles diziam: mestre, rabi, estamos felizes, porque os demônios se submetem a nós. Estamos felizes porque ressuscitamos os mortos. Estamos felizes porque curamos os enfermos. E Jesus vem e diz para eles: alegrem-se, não por isso, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O que Jesus está dizendo? A mensagem da cruz é o poder de Deus que salva a humanidade perdida, chafurdada no lamaçal do pecado. É essa mensagem que salvou a nossa vida. É a mensagem do Cristo crucificado. É a mensagem do martírio de Yeshua, que fez o nosso coração queimar, que nos constrangeu, que mudou a nossa mentalidade, que mudou as nossas práticas. É a mensagem da cruz que não nos deixa voltar para os braços de Satanás. É a mensagem da cruz que sinaliza um novo e vivo caminho. É a mensagem da cruz. O mundo odeia a cruz, porque a cruz condena o mundo. A cruz é um símbolo de salvação, mas em breve se tornará um símbolo de condenação. Milhares irão para o inferno, não por causa dos seus pecados, não porque eles eram maus, mas porque rejeitaram a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para perdoar todo tipo de pecado. Sabe, o mundo odeia a cruz, porque a cruz revela a luz de Deus em Cristo Jesus. E automaticamente essa cruz ofusca as trevas que cobrem o mundo. Sabe, as multidões e os simpatizantes, eles não estão atrás da cruz, porque a cruz tem uma mensagem de exigência. Jesus disse certa vez: vocês querem me seguir? Vocês querem me acompanhar? E a multidão gritou em uma só voz: sim, queremos. E Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. O cristianismo é um chamamento para uma morte inicial e para uma morte no final. Mas no meio dessa loucura sendo pregada, dita, nós vemos uma vida eterna destinada a todos que abraçaram as suas cruzes e seguiram o Filho de Deus. Há uma vida eterna para nós. Há uma vida abundante. Você está comigo? Enquanto o mundo odeia a cruz, os filhos de Deus se apegam a essa mensagem
com todo o seu coração, crendo que o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, é o escândalo do verdadeiro evangelho. Se você tem ouvido um evangelho fragmentado da cruz, esse não é o evangelho cristocêntrico. Esse não é o evangelho verdadeiro. Se você tem ouvido mensagens pelos canais de mídia social, mas é uma mensagem que só massageia o seu ego, é uma mensagem que só traz paz, só traz, positivismo. Eu estou com uma ferida agora emocional, eu vou achar uma palavra que fala da vida emocional. Não, cara, isso não é o evangelho. Isso não vai gerar fundamento. Isso não vai gerar progresso. Pode ser até um analgésico para suas feridas emocionais, mas a cura nunca está nisso. A cura está na cruz de Cristo. Quando você olha para Cristo, você automaticamente é curado. Quando você olha para Cristo e se entrega a Ele, uma nova vida é liberada sobre você. A crucificação de Cristo é uma loucura, porque na crucificação de Cristo vemos tetelestai, está consumado. Na cruz de Cristo não há necessidade de prova nenhuma mais. Ao olhar para Cristo, eu encontro todas as respostas. Ao olhar para Cristo, eu vejo um sentido perfeito para a minha existência. Então não precisa mais de prova. Não precisamos chegar até Ele e dizer: me prova que o Senhor é Deus. Não, Ele não precisa provar mais. Porque tudo o que deveria ser feito, já foi feito. Agora você precisa se render a Ele e desfrutar do plano redentivo, vivendo uma novidade de vida. Porque a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. E a cruz, que outrora era um símbolo maldito, se torna um símbolo de bênção. Porque em Cristo não morreremos, mas viveremos eternamente para a glória de Deus. Você precisa entender que a mensagem da cruz é a melhor de todas as mensagens, pois é essa mensagem que aponta o caminho da salvação eterna.